Além dessas experiências que o senhor teve lá, quais mais experiências assim marcantes que o senhor se lembra aí que passou desde que o senhor ingressou até o momento de hoje? Pode colaborar aí com a gente. Cara, assim, eu parto do princípio que toda experiência é válida, né? Então, pelo mínimo que ela seja, por mais que a gente julgue, não, essa experiência era muito simples, não, isso aqui não tem valor. Até aquilo que a gente acredita que não tem valor, isso tem importância na nossa vida. Então, desde a sala de aula, desde o conselho de um policial mais antigo, desde a orientação de um superior imediato, e aí tudo isso, às vezes a gente despreza, por mais que seja algo muitas vezes desconexo, ou sei lá, mas nada a ver, né? Não, isso não tem nada a ver, moço, que viagem, né, cara? Tem um sentido. A gente tem que filtrar, né? Eu penso assim, aquilo que é bom, a gente tem que aproveitar. E até aquilo que é ruim, a gente tem que filtrar, porque dentro do que é ruim, tem algo bom. Tem alguma experiência boa que a gente pode tirar. Concordo. E assim, dentro da polícia, cara, experiências que a gente teve foi com policiais cursados, policiais especializados, né, especialistas, né? A gente pôde compartilhar esse conhecimento, pôde absorver esse conhecimento, desde um patrulhamento feito de rotina, na época que a gente trabalhava na área, com um policial um rotanzeiro, um choqueano, um caçador, um cara que formou no curso do Graer, um cara que fez cavalaria, qualquer curso operacional, né? Essas pessoas, elas acabam absorvendo esse conhecimento e indiretamente, direto e indiretamente, elas compartilham com a gente, né? Então a gente tem que estar sempre com a cabeça aberta, os ouvidos sempre em pé, para a gente conseguir absorver isso. Então, a experiência que eu tenho, assim, de positiva na polícia, durante o curso de formação, foi ter a oportunidade de poder, numa das disciplinas, a oportunidade bateu na porta, de eu poder lá explicar a partir de qual momento em que você tem a concepção da vida para a biologia, que foi um marco, né, que abriu uma porta, porque inclusive esse instrutor, ele no ano seguinte, ele compôs a sessão de ensino, uma galera que entrou também de 2012 e que eu tive também o prazer de ministrar a instrução. E começou ali a instrução, né? Foi em 2017 1, 2016 2, 17 1. Então essa foi uma oportunidade que apareceu e que eu agarrei e que deu certo. A oportunidade às vezes de um policial, como eu falei, mais experiente, ele te orientar numa ocorrência. A gente forma, cara, você é igual que cachorro louco. Você quer fazer tudo, você quer sair igual um louco na rua, abordando todo mundo. E aquela coisa de louco, né? Parecendo filme de ação. E aí sempre tem um policial. Não é que o cara ele seja preguiçoso, não é isso. É o cara experiente. É o cara que que conhece a realidade policial e ele vai te mostrar aonde qual que é o limite que você pode ir, né? O que você pode fazer. Porque muitas vezes a gente vai, né? Às vezes eu falo porque eu saí do serviço operacional em Anápolis, serviço de 24 horas, eu indo embora para casa, eu via o camarada ali, aparentemente usuário de droga, estava de suspeição, eu queria abordar, 3, 4. Né? Então, assim, se não tiver um policial antigo falar, cara, ó, cautela, às vezes tem alguém na retaguarda, o cara tá na retaguarda, pode estar armado, você, de predador, você passa a ser presa, né? Então, você pode ser uma vítima ali. Então, não é o mais recomendado. Nem o POP não prevê isso. Justamente. Né? Então, o PROP ele foi feito justamente com essa função, de trazer uma segurança para a ação policial, um amparo para a ação policial. Embora, igual eu falei, na hora que a gente forma, filho, você meio que nem lembra de POP, nem lembra de nada. Difícil, você quer agir, né? Quer. Então, assim, cara, essas experiências são boas. A própria pós-graduação, né? Poder lecionar na instituição, que é compartilhar um desejo, um sonho, realizar esse sonho, que é de lecionar dentro da instituição. A instituição, ela abre essa porta. O policial que gosta de dar aula, cara, porque quem está de fora também, o cara não tem essa noção. O cara acha que vai só para a rua. Não, tem infinidade de áreas dentro da polícia que ele pode atuar. Aí eu gosto de bicho, o cara é médico veterinário, o cara tem a cavalaria, ele pode fazer o curso canil, né? Que ele vai continuar trabalhando com aquilo que ele tem uma certa afinidade, né? E aí aproveitar essas oportunidades, né? Então, eu vejo que isso é o mais importante. E ver essas experiências, né? Também as mais marcantes, né? E até a ocorrência de vulto, né, cara? Participar de alguma ocorrência de vulto, você ser sempre voluntário, né? Igual eu falo, o policial não sai de casa para matar ninguém, né?
Mas o cara também não sai de casa para morrer, né, velho? Não adianta. O polícia, ele tem que voltar para casa. Então, Sempre assim, essa é a nossa... o lema é esse. Né? Você sai para servir a população, mas a nossa família faz parte da população. E a gente tem que voltar para servir eles em casa, né? Nossa família. Então, a gente tem que preparar. Claro, né? Eu ouvi a entrevista, o podcast com o Sargento Menino, ele trata sobre isso, né? A importância do policial e a relação dele com o cristianismo. Então, assim, a gente tem que sair preparado. Se acontecer, cara, aconteceu. Você fez o seu dever legal. Então, participar de um confronto policial, eu já participei. Então, assim, e como para mim estava tudo muito claro, todas essas decisões, falei, cara, eu tenho que sair, eu tenho que exercer o meu dever legal. E aí, tem que voltar para casa. Então, a gente presta o socorro, né, necessário. E, infelizmente, né, o autor, a pessoa que atentou contra a vida do policial, muitas vezes não resiste e acaba indo a óbito no local. Mas é osso do ofício, né, cara? Se ele não tivesse atirado contra a gente não tem o porquê de atirar contra o cara. A gente tem que reagir em justa agressão. E assim, é igual eu falo, foi uma experiência também, para mim, que foi experiência de vida dentro da polícia, foi uma experiência, de certa forma, positiva, porque a gente vê como que a gente vai reagir diante de uma situação de crise, e cada pessoa comporta de uma maneira. Tem gente que trava, né? Tem gente que trava, às vezes a pessoa depois fica um pouco abalada, psicologicamente falando, né? Não é problema nenhum, não né? É, por isso que a polícia ela oferece o tratamento posterior com psicólogo, com médico, né, no HPM, para essas pessoas elas voltarem para a sintonia normal, né? Então, assim, o problema não é o cara meio que ficar meio abalado. O problema é ele não tratar esse abalo, né? Justamente. Então, assim, o abalo é normal. Cada um vai ter um nível de abalo. Tem gente que suporta e passa por cima e segue a vida. Mas tem gente que não tem essa condição de suportar isso. E aí você tem um amparo do HPM, que é para auxiliar esse policial que está com esse problema, né? Problema em função desse abalo. Mas, assim, é uma experiência também muito top que eu tive. Um flagrante às vezes mais correr atrás de um ladrão, enfim. A gente trabalha na área ambiental, mas hoje, né, pelo serviço de inteligência e quando trabalhava na área operacional, a gente teve essas experiências também que são válidas, né? Esse aprendizado, essa adrenalina, né? Uma adrenalizada no coração de vez em quando, não? Rapaz, o trem é top mesmo. A gente pensa que não, mas assim, o cara quando ele toma a decisão na vida dele de se tornar um policial, a qualquer momento ele está... Eu posso até usar correndo o risco, né? De ter alguma reação ali que ele vai ter que agir. Ter algum momento ali, né, que ele vai ter que agir para proteger ele, a família, terceiros. E acontece muito aqui, principalmente no estado de Goiás, quando a gente está no horário de folga, né? Porque normalmente aqui os caras não têm muita coragem de trombar a gente quando a gente está realmente de serviço, porque graças a Deus a polícia aqui do estado de Goiás é uma das mais respeitadas do Brasil, porque a gente também presta um bom trabalho. Né? Temos aqui equipes especial também, as especializadas, o pessoal de área aqui, são guerreiros diferenciados. Aqui o que o Cabo Eliseu falou, quando as primeiras vezes que a gente entra na viatura, os antigões ali realmente eles vão nos educar. É nossos primeiros estágios ali que a gente começa a ser moldado para realmente tirar o serviço policial, né? E isso aí, pessoal, a gente carrega para a vida inteira, porque a gente está em constante aprendizado, volto a dizer lá atrás. E o pessoal pensa que não, mas, cara, para você tornar um patrulhador, um patrulheiro diferenciado, você tem que se especializar. Às vezes, para você se tornar um sniper, cara, você tem que calcular tempo, você tem que conhecer de física. Então, se você não tem uma graduação, uma especialização, cara, você não vai ser um bom atirador. O cara pensa que estudar é só para fazer prova. Não é, é para o seu dia a dia. Você estuda o POP para o seu dia a dia. Você estuda as suas especializações ali de como abordar, de como chegar, de como atuar, por causa que você quer voltar vivo para casa. Então, assim, cara, e tudo passa pelo professor. Então, assim, para mim, cara, esse episódio aqui, não desrespeitando os demais, mas é um dos mais importantes. Por quê? A especialização, a graduação, o estudo em si é a nossa base para tudo. Seja na polícia, seja para você ser médico, seja para você até ser gari, que o Cabo aqui comentou, você também tem que passar num concurso. Então, assim, cara, você tem que estudar. Em qualquer fase que você esteja, qualquer coisa que você esteja almejando,
Qualquer fase que você quer chegar ou qualquer cargo que você esteja almejando, você tem que estudar, inclusive na PM. O Cabo comentou aqui também, quando que vem já vai ter TAP, para ele você tem que estudar novamente. Então, cara, policial que não estuda, infelizmente ele vai ficar estagnado. E às vezes pode até correr o risco aí de não voltar para casa, porque ele não vai ter o conhecimento. A polícia muda demais, né? Do que a gente entrou para as técnicas que nós temos hoje, inclusive nós trocamos o armamento agora recente, cara, muita coisa já mudou. Se a gente não atualiza, a gente acaba, né, confrontando aí e às vezes vacilando por não ter se reciclado aí com base nas novas tecnologias, com as novas formas de atuar.